Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que o Fábio já deve ter me introduzido a vocês, mas como esse vídeo muito provavelmente vai para o YouTube mais tarde, então acho que cabe aqui uma rápida apresentação. Tá? Meu nome é Matheus Bento, sou aluno de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aluno de doutorado, e do programa de pós-graduação em entomologia. Tá? Eu estou nessa oportunidade aqui, falando com vocês um pouquinho sobre filologia hoje, exatamente para o cumprimento de uma disciplina chamada estágio docência, onde eu devo ter justamente essa prática didática com vocês. Tá? Apesar da minha devoção ao estudo dos insetos, mais especificamente a taxonomia de coleópteros, né, besouros, eu fui incumbido pelo professor Fábio a conversar um pouco com vocês hoje sobre o molusca. Particularmente foi uma ideia que me agradou bastante, me deixou bastante contente, justamente porque são animais fantásticos, né? Inclusive atraíram a minha atenção desde a infância. São animais bem interessantes de serem estudados. E a gente vai ver hoje nas próximas aulas também, que dentro desse filo ocorreram alguns processos evolutivos interessantes aqui para o nosso estudo. Tá? Também veremos que Molusca é um filo muito diferente daqueles filos que vocês já tiveram um contato prévio nessa disciplina, justamente porque é uma linhagem que tem se diversificado muito ao longo do tempo. Né? Então, é um grupo bastante heterogêneo. Nós temos em Molusca desde animais com corpo, com formato vermiforme, assim, como os aplacópteros, por exemplo, quase não tem cabeça, não tem olhos e ficam, na maioria, enterrados no sedimento, com um corpo vermiforme e um tegumento repleto de espículas calcárias, até indivíduos como um poliplacóptero, por exemplo, com uma concha dorsal aqui dividida em várias placas, né, várias valvas, indivíduos com uma concha parecida aqui com um dente de algum animal ou com um chifre de algum bovino, como os dentários, até grupos cujos indivíduos são extremamente complexos, né, extremamente modificados, como os polvos, por exemplo, as lulas, as sépias, que são grupos muito mais complexos do que uma placóptero, por exemplo. Né? Inclusive grupos que são animais que são dotados de uma inteligência, tudo em razão de uma mudança no modo de vida, né? Do modo de vida mais céssio para um mais ativo, onde o sistema nervoso desses animais está centralizado, ali, formando um cérebro bastante complexo. Então, é um grupo completamente diferente, né, e modificado. Tá? Então, durante a aula de hoje e nas próximas aulas de molusca também, vocês verão aí como esses processos evolutivos ocorreram ao longo do tempo e verão também aspectos importantes da morfologia dos moluscos, da fisiologia, tá? Enfim, uma pincelada sobre um filo que é muito diverso. Tá? Bom, então vamos começar pelo nome, né? O filo molusco, o nome molusca foi alcunhado pelo naturalista sueco famoso Linneu, em 1758. E esse nome molusca vem do latim mollis, que significa mole, ou macio. Isso faz referência, né, a um corpo, a presença de um corpo bastante mole, com essa aparência bastante flácida, mas que, apesar de parecer um corpo flácido, um corpo fraco, na verdade, um corpo bastante musculoso. Então, o tegumento dos moluscos, embora pareça bastante flácido, na verdade, um tegumento com muitas camadas de musculatura embaixo desse tegumento. Né? Então, não é como no utilidade, por exemplo, que tem aquele esqueleto hidrostático. Né? Então, o molusco é bastante diferente, exatamente porque, embora ele não tenha um esqueleto externo também, ele tem o corpo bastante forte, né? Com bastante musculatura que auxilia esse corpo, protege esse corpo e faz com que ele consiga desempenhar funções importantes ali. Tá? É um grupo bastante famoso, então acredito que todos vocês aqui conhecem pelo menos 3 grandes grupos de molusca. Eles são conhecidos aí popularmente como caramujos, caracóis, polvos, lesmas, lebres do mar, dentários, enfim, ostras, mexilhões. E existe uma infinidade de nomes populares para esse grupo, né, para esses bichos. Eles são muito bem conhecidos, então eles formam um grupo
que é um dos grupos de invertebrados mais bem conhecidos e bem estudados, e exatamente porque esses bichos têm cativado, né, têm convivido com sociedades humanas desde os primórdios da nossa história, né? Então, eles têm agregado aí, ao longo da história uma importância muito grande. Eu poderia passar uma aula inteira falando só da importância histórica de molusca, né? Só sobre aspectos nos quais eles se relacionam com seres humanos, né? Mas eu vou elencar alguns deles aqui. Os moluscos podem ser importantes, eles foram, né, durante toda a história, até os dias de hoje, para a religião, por exemplo. Então, como algumas conchas, por exemplo, de alguns moluscos, são utilizadas para rituais religiosos, como na região de Mali, por exemplo, onde eles utilizam essas conchas aqui de alguns gastrópodes para um ritual chamado de divinação. Os búzios também são conchas de gastrópodes, de moluscos marinhos, que são utilizados também para rituais religiosos ali, para fazer contato com os orixás, enfim. Isso, e os búzios também são utilizados para muitas... eles também foram utilizados na economia, então conchas de moluscos foram utilizadas como a primeira moeda, né, de uma sociedade humana, como as conchas aqui do molusco chamado de monetária moneta, que foi a primeira moeda utilizada pelo homem. À medida que essa moeda foi sendo espalhada e muito utilizada, e foi ficando cada vez mais rara de ser encontrada, essas conchas, moedas, foram sendo substituídas por peças, então, como peças de jade, por exemplo, na região da China, mas sempre com um formato que remete ao formato de uma concha, né? Essas peças foram esculpidas aqui para representarem uma concha. Então, vocês terem essa ideia de que as conchas eram bem importantes, né? E representavam o dinheiro, né? Representavam a moeda. E apesar de ser uma prática que a gente julga ser muito antiga, né? E não mais utilizada, na verdade, alguns locais, alguns lugares do planeta ainda utilizam conchas como moeda, né? Como, por exemplo, nas Ilhas Salomão, numa ilhazinha chamada de Malaita, o povo de Malaita ainda utiliza conchas como moeda de troca. As conchas também são utilizadas para rituais não, como instrumentos musicais, como, por exemplo, na região dos Pirineus, na Europa, há 18 mil anos antes de Cristo. Então, uma concha foi encontrada dentro de uma caverna, né? Essa caverna pertencia ao povo madaleno, então era uma concha da cultura, fazia parte da cultura madalena, né? Essa concha era toda esculpida, né? Trabalhada, entalhada, e toda adaptada exatamente para as pessoas, para os povos, né, madalenos, tirarem sons aqui dela. Esses tipos de trombeta também eram utilizados aqui pelos astecas, a trombeta chamada de Quiquizuane, pelos astecas no século XVI, e ainda hoje também se utiliza, né, conchas como instrumentos musicais, como uma trombeta, por exemplo, que também serve a propósitos religiosos, como no hinduísmo, por exemplo, eles utilizam a trombeta de ritual. Os moluscos foram importantes também na economia, né, de sociedades muito antigas, né, como na Grécia Antiga e na Roma, por exemplo, 1000 anos antes de Cristo, então, há muito tempo atrás, aquele povo utilizava algumas espécies do gênero Murex, por exemplo, para tingimento de tecidos. Então, esses moluscos, que são gastrópodes marinhos, eles eram retirados do mar, eram colocados em tanques, né, para decomposição, e a partir deles, do corpo desses animais, eles retiravam uma glândula de tinta, essa glândula tinha um pigmento roxo, que era chamada de púrpura tírea. E essa púrpura tírea era utilizada, então, para tingimento de tecido, era uma tinta roxa que era utilizada para tingir tecidos. Essa tinta era uma tinta muito cara, era um pigmento muito caro, que inclusive era comparado, né? O preço dessa tinta era comparado ao preço de ouro e prata, né? Na época. Inclusive eram tecidos tingidos com púrpura tírea eram restritos a pessoas da realeza somente. Então, uma pessoa ordinária, plebeu, não poderia usar tecidos com esse tingimento, né? com esse pigmento roxo.
é um bem importante também para a economia. Beleza, agora eu só fofoquei, falei sobre curiosidades históricas, aí, importância histórica de molusca, mas agora a gente vai começar a dificultar um pouquinho mais o nosso estudo, né? Todos de vocês já conhecem aqui pelo menos um representante de molusca, e a pergunta que fica é o que define molusca? Quais são as características que definem o molusco? Será que é o corpo mole? De fato, mole é um adjetivo que dá nome ao filo, e a gente sabe que molusca tem um corpo aparentemente bastante mole, né? Como um nudibranque, por exemplo, uma, um grupinho de gastrópodes de moluscos marinhos que tem um corpo bastante mole mesmo, bastante flácido, com essa aparência. Mas será que o corpo mole é suficiente, é uma característica suficiente para definir molusca, para definir um filo, para definir um indivíduo como um molusco? Então, nós temos representantes de outros filos que, na verdade, também têm um corpo mole. Aqui temos o nemértil, por exemplo, com um corpo bastante mole também, e um membro aqui de Annelida, né, um merídeo, que também tem um corpo mole. Então, na verdade, essa característica não seria suficiente para definir o molusco. Né? O que mais poderia definir o molusco? A presença de concha. A gente sabe também que os moluscos têm concha, né? Grande parte dos moluscos tem uma concha. É como um bivalve, por exemplo, que tem uma concha dotada aqui de duas válvulas. Então, a gente olha, bate o olho e sabe que isso é um molusco. Mas existem também representantes de dentro do filo molusco que são, na verdade, desprovidos de concha, como os aplacópodes, por exemplo. São animais com esse corpo vermiforme, que eu falei lá no slide de capa, que são completamente desprovidos de concha. E também temos representantes famosos aqui, como os cefalópodes, como os polvos, na verdade, que também não têm, eles faltam completamente uma concha. Então, a presença ou ausência de concha talvez não seria uma característica suficiente para definir o molusco. E, por outro lado, também, nós temos membros de outros filos, como o Braquiópoda, por exemplo, que também são providos de concha. Então, embora seja uma concha que é estruturalmente diferente da concha do molusco, de um bivalve, é uma concha muito parecida também, né? Eles têm uma concha, para começar, e essa concha é dotada aqui de duas valvinhas que são ligadas por um ligamento, por musculatura, enfim. Então, Braquiópoda também tem concha, né? Ou seja, presença ou ausência de concha não seria um caráter suficiente, né, para definir o molusco. Então, só por isso vocês já devem ter percebido o quão heterogêneo é esse filo, né? Então, o molusca é um filo muito, muito heterogêneo e muito diverso, uma linhagem que se diversificou muito ao longo do tempo. Nós temos cerca de 90 mil espécies de moluscas, segundo o RICMA, mas eu acredito que hoje esse número já deva ser bem maior. E cerca da mesma quantidade, quase, de fósseis, né? São 70 mil espécies fósseis. Então, a gente vê que é um grupo que se fossiliza muito fácil, né? Eles têm, a grande parte dos moluscos tem uma concha externa que isso que mineraliza, que fossiliza, que vira fóssil muito facilmente. Por isso que o registro fóssil de molusca é bastante completo. Isso mostra para a gente uma grande radiação adaptativa também, tá? Então, como resultado desse processo, há uma variação morfológica dentro do filo gigantesca, tanto em relação a tamanho e formas corporais. Então, nós temos moluscos que são milimétricos, moluscos que são quase microscópicos, até moluscos gigantescos de mais de 20 metros de comprimento, como uma lula gigante, por exemplo. Então, forma corporal também é muito plástica, né? Ela é muito heterogênea dentro do mesmo fio. E também, não diferentemente, né, a partir de modificações estruturais que permitiram que esses organismos conseguissem invadir e apresentar diferentes modos de vida, eles têm ecologias também, comportamentos e preferências também muito distintas. Isso também varia muito dentro do filo. Então, dentro de molusca,
molusca, de uma forma geral, é predominantemente marinha, e dentro de ambientes marinhos, existem espécies que são epibentônicas, ou seja, ficam acima do substrato. Existem espécies infaunais, que vivem enterradas dentro do substrato. Animais pelágicos também, ou seja, aqueles animais que ficam nadando livremente pela coluna d'água. E também moluscos perfuradores, né? Moluscos que conseguem perfurar o substrato, tanto os substratos muito moles quanto substratos muito duros, né? Como madeira ou até rocha mesmo. Os moluscos também conseguiram invadir outros ambientes, como água doce, por exemplo. No caso de Gastrópoda e bivalve, que são duas classes de molusco, eles conseguiram invadir ambientes de água doce. E também conseguiram invadir com muito êxito ambientes de terra firme também, né? Assim como Gastrópoda. Gastrópoda é a única classe de molusca, o único grupo de molusca que conseguiu invadir ambientes terrestres, né? E foi uma invasão muito bem sucedida, eu diria, né? Até porque esses bichos são muito mais diversos, esse grupo é muito mais diverso em ambientes de terra do que em ambientes aquáticos. Gastrópoda é um grupo bastante conhecido por nós, né? O grupo das lesmas e dos caramujos aqui. Então, toda essa heterogeneidade talvez faça alguém pensar que, na verdade, esses bichos não pertencem nem ao mesmo filo, né? A gente pega um organismo como um aplacóforo, por exemplo, que é quase vermiforme, e mal a gente consegue saber que é um molusco, né? Mas o ponto é que todos eles são colocados dentro do mesmo filo, exatamente porque eles devem compartilhar características em comum, né? Eles devem compartilhar ali as mesmas características ou características exclusivas, né? E quais seriam elas, né? Então, nós temos que molusca é um bilatera, né? Faz parte daquele clado chamado de bilatéria. Então, eles têm a simetria bilateral, assim como outros filos que vocês têm acompanhado nas semanas anteriores. Eles têm simetria bilateral. Eles são celomados, ou seja, existe um celoma também, assim como nos alemídeos, mas nesse caso, o molusca tem uma modificação do celoma, né? Uma redução do celoma, e o celoma em molusca é bastante reduzido. Eles são protostomados, ou seja, lá na fase de gastrulação, aquela estruturinha chamada blastóporo originou primeiro a boca e depois originou o ânus, né? Então, por isso eles são protostômos. Eles têm uma larva trocófora, então, assim como outros, trocozoa, locotrocozoa, e assim como um anelídeo, por exemplo, eles têm ali um estágio de desenvolvimento que é uma larva, né? Uma larva chamada de larva trocófora, que é muito semelhante à larva trocófora de um anelídeo. E eles têm também características que são exclusivas de molusco, ou seja, características que numa filogenia estariam posicionadas bem na base da diversificação de molusca, tá? São características exclusivas de molusca, então qualquer molusca pode ter essas características, e aqueles moluscos que não têm, na verdade eles não têm por uma perda, né? Ou uma aquisição secundária de alguma outra estrutura, tá? Mas características de base que são hipotetizadas estarem presentes no ancestral hipotético são características exclusivas e apomórficas de molusca. Tá? Então, quais são elas? A redução do celoma, já falei que moluscos são celomados, mas o que aconteceu aqui nessa linhagem, na base da diversificação, foi uma redução desse celoma. Tá? Então, hoje o celoma está reduzido a uma caixa protetora ali, que fica ao redor, tanto do coração, quanto parte dos rins, e quanto parte das gônadas também. Tá? Então, é como se fosse uma caixa protetora, e esse celoma vai ser chamado de cavidade pericárdica. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Eles têm um sistema circulatório que é aberto, então aqui eles ganham um sistema circulatório aberto, que pode ser fechado secundariamente em um grupo chamado de cefalópodo. Tá? Mas é basicamente um sistema aberto no qual existe um coração que vai bombear sangue ou hemolinfa através de principais vasos sanguíneos, são poucos e são curtos,
e esses vasos sanguíneos vão ser desembocados ali em grandes seios corporais, grandes cavidades corporais, que são chamadas de hemocele, onde ficam ali os órgãos inseridos e a hemolítica vai ficar banhando os órgãos. Tá? Então, o sistema circulatório é aberto, não é feito exclusivamente por vasos sanguíneos. Eles têm, então, seios hemocélicos. A parede dorsal do corpo desses animais forma um manto. O manto é uma estrutura muito importante, a gente vai ver daqui a pouco do que o manto é composto e quais são as funções do manto. Mas uma dessas funções é a secreção de uma concha calcária ou de escleritos. Então, a concha que a gente conhece, a presença de concha também é uma apomorfia de molusca, pelo menos a concha com uma determinada composição, uma determinada estrutura, ou mesmo escleritos calcários, que tanto um quanto o outro aqui vão ser produzidos, vão ser secretados pelo manto, por células especiais do manto. A presença de um pé muscular, então, os moluscos têm um pé muscular que vai servir primariamente à função de locomoção, então, pé muscular, o que não ocorre em nenhum outro filo de invertebrados. E eles têm uma estrutura muito importante, também muito interessante, chamada de rádula, que também não encontra nenhum análogo dentro do reino animal. Né? A rádula é uma estrutura de alimentação que consiste de fileiras de dentes ali, dentes muito duros, muito esclerotizados, que vão servir para raspagem. Né? Então, primariamente, na condição basal, a alimentação do molusco era por raspagem do substrato, através dessa fileira de dentes, que é chamada de rádula. E também mais para frente a gente vai poder analisar um pouco da morfologia dessa rádula e como ela funciona. E eles têm um coração com átrios e ventrículos separados, então agora nessa linhagem existem câmaras separadas, câmaras musculares que vão fazer a bombeação do sangue. Existem átrios, um par ou mais de átrios, e um ventrículo bastante musculoso que vai bombear essa hemolítica. E também tem estruturas de respiração bastante importantes para a evolução do molusco, que são chamadas de quitenídeos. Né? Os quitenídeos são, na verdade, brânquias. Quitenídeos, na verdade, quitenídeo é o termo utilizado como sinônimo de brânquias, né, em molusco. Então, são brânquias modificadas, e em molusco a gente chama de quitenídeos. São estruturas para respiração que estavam presentes no plano ancestral, ou seja, na condição basal, e algumas linhagens de molusca têm perdido esses quitenídeos secundariamente, ou até desenvolvido adaptações dos quitenídeos para se alimentar também, como os bivalves. Né? Tá? Então, essas são as características exclusivas de moluscas, características apomórficas, ou seja, características que surgiram na base da diversificação do molusca e são hipotetizadas estarem no ancestral de todos os moluscos. Tá? Então, todos os moluscos, embora nem todos eles tenham todas essas características, mesmo esses indivíduos, esses organismos ou grupos que não têm essas características, eles evoluíram de um ancestral que tem ou teve essas características. Tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre morfologia. Né? Para ensinar sobre morfologia, a gente vai usar um plano corpóreo, né? Que é baseado no molusco generalizado. Então, o ancestral hipotético de todos os moluscos é hipotetizado dessa forma. Né? Então, embora exista controvérsia aí, segundo algumas hipóteses, o ponto é que esse molusco generalizado e continua sendo um modelo bastante didático, né, para o ensino de morfologia de molusco. Né? Isso porque a grande maioria dos moluscos vivos hoje compartilha essas características presentes aqui nesse molusco generalizado. Tá? Então, nós temos nesse molusco 3 grandes regiões corporais, tá? São elas: cabeça, pé muscular e a massa visceral. A cabeça pode ser bastante evidente, então existem organismos que têm uma cefalização, ou seja, a cabeça é bem evidente, bem desenvolvida, mas essa cabeça pode nem sempre ser tão evidente assim, né? Como num polvo, por exemplo, ou numa loplacóforo, a cabeça quase não é evidente, né? Quase a gente não consegue observar a presença de uma cabeça.
E quando ela não é evidente, em cefalópoda, por exemplo, ela é chamada de porção cefalopediosa, né? A cabeça está bem fundida com o pé do animal, e a gente não consegue definir o que é a cabeça, o que é o pé, então, é a porção cefalopediosa. A cabeça é muito importante, existem algumas estruturas sensoriais, principalmente, bem importantes em indivíduos que têm uma cefalização acentuada, como um caramujo, por exemplo, né? Tem olhos, né? Tem estruturas sensoriais, fotossensoriais, né? Como olhos na cabeça. Esses olhos podem estar no ápice de tentáculos, ou eles podem estar na base também de tentáculos. Né? E esses olhos podem ser tanto olhos rudimentares, como um caramujo, ou olhos muito complexos, né? Como nas lulas, por exemplo. Né? São olhos que são, inclusive, dotados ali de cristalino, de uma retina, e olhos que têm a capacidade de formar imagens muito boas, muito nítidas. Né? Então, olhos bastante complexos também ficam na cabeça de alguns grupos. E, além disso, em grupos que não existem olhos, existem outros órgãos fotossensoriais, né? Como os órgãos de Schwab, né? Que foram descobertos há pouco tempo atrás, alguns órgãos mecanossensoriais também, e alguns órgãos quimiosensoriais que também são importantes, estão ali na cabeça, na região da boca, enfim. E também há estruturas importantes ali para alimentação, como a rádula. Eu comentei um pouquinho sobre a rádula, é uma estrutura que é uma apomorfia de molusco, e não existe nada parecido dentro do reino animal. Né? O que é a rádula? É uma fileira de dentes, então existe uma esteira de dentes que está inserida aqui numa projeçãozinha carnosa, que na verdade é muscular e também cartilaginosa, que é chamada de odontóforo. Tá? Então, a rádula é uma esteira de dentes que vai ficar inserida em cima de um odontóforo bastante muscular. E através de movimentos aqui coordenados com a boca e com a rádula, é que esse animal vai utilizar essa rádula para fazer movimentos de raspagem, vai raspar sedimento, né, e vai jogar partículas para dentro da boca. Tá? Essa rádula é cheia de dentes e existem muitas fileiras de dentes, às vezes uma ou duas fileiras, às vezes mais de 80 fileiras de dentes. Tá? Então, se a gente analisar a morfologia da rádula, a gente vai ver que aqui existe um odontóforo e aqui a esteirinha de dentes, né, que é a rádula. Tanto o odontóforo quanto essa esteirinha, ligadas aqui, inseridas numa membrana, aliás, elas têm muita musculatura inserida. Então, tanto aqui, a esteira de dentes tem músculos retratores, que são os retratores da rádula, e músculos protratores, né? Protratores da rádula também. Então, essa musculatura vai ser responsável pela movimentação da rádula. Essa musculatura vai agir de forma antagônica, então, retratores para retrair, protratores para protrair, e essa esteira vai fazer movimentos anterior-posterior, anterior-posterior, e assim como nós temos também músculos retratores do odontóforo, músculos retratores do odontóforo, que vão ser responsáveis por agir aqui em antagonismo com músculos protratores do odontóforo, e por essa coordenação de musculatura em ação coordenada, eles vão ser responsáveis por jogar esse odontóforo com a rádula para fora da boca e retrair o odontóforo com a rádula para dentro da cavidade oral, tá? Tudo isso num movimento bastante coordenado com o abrimento e fechamento da boca, e assim ele vai jogando e vai raspando essa esteirinha de dentes aqui no substrato alimentar. Então, se a gente analisar um pouco mais de perto, a gente vai ver que existe um canto aqui, esse cantinho superior dessa esteira de dentes. A esteira de dentes é chamada, que tem uma membrana subradular, que é a membrana onde os dentes ficam inseridos. E nesse cantinho aqui, existe uma estruturinha chamada saco radular, tá? E na membrana subradular, existem células especiais aqui, só nesse saco radular, que são responsáveis por secretar novos dentes. Essas células são chamadas de odontoblastos. Então, esses odontoblastos são responsáveis por secretar novos dentes e substituir os dentes, né? Então, a rádula, essas fileiras de dentes, como
elas ficam em contato direto com o substrato, muitas vezes esse substrato é bastante duro, eles gastam muito facilmente, né? Eles vão se gastando e eles precisam, dessa forma, sendo substituídos, né? E os odontoblastos são os responsáveis por isso, tá? Então, esse saco radular tem uma parede bastante musculosa aqui. Então, à medida que esses dentes vão sendo gastos, eles vão sendo substituídos ali. E, em algumas espécies, até com uma frequência bastante grande. Tá? Então, aqui só para ilustrar, né? Aqui está o odontóforo e essa fileira de dentes, que são, na verdade, assim, várias fileiras de dentes dentro ou inseridas numa membrana subradular que vai ficar inserida numa estrutura chamada de odontóforo. Então, com a ação de musculatura, de músculos retratores e protratores, essa rádula vai fazer essa movimentação de forma que ela consegue ir raspando o substrato alimentar e retirando partículas aqui. Então, essas partículas, percebam que os dentes da rádula estão direcionados sempre posteriormente, de forma que ele consegue, então, tirar essas partículas e ir jogando as partículas para dentro da cavidade oral. Tá? Esse é o funcionamento de uma rádula. A rádula é uma estrutura importantíssima para a molusca, foi importante para a evolução de molusca, e também é uma estrutura importante para a taxonomia de molusca. Né? A gente vê que existe uma diversidade enorme, uma variação morfológica muito grande, então, dependendo da espécie ou dos grupos de espécies, os especialistas conseguem separar espécies aqui e classificá-las. Né? Então, a forma desses dentinhos, a gente vê aqui que uma fileira central, uma fileira mediana, é muito diferente dos dentes da fileira mediana de uma espécie muito parecida, e isso pode ser utilizado, inclusive, como uma fonte importante de caracteres taxonômicos. Tá? Então, a rádula é uma estrutura importantíssima. Aqui eu tenho só um exemplo, um videozinho de um molusco, de um gastrópode, colocando a rádula para fora, né, e utilizando essa rádula para raspar. Então, aqui os movimentos são coordenados, ele vai jogando a rádula para fora, vai abrindo a boca, então, movimentos de musculatura retratora e protratora, e vai fazendo a raspagem do substrato, a raspagem do alimento. A rádula, como uma estrutura de alimentação, é uma estrutura que está diretamente relacionada à sobrevivência, né, dos moluscos, foi importante para a evolução dos moluscos. E quando essa estrutura é importante para a sobrevivência de algum organismo, a gente pressupõe que existe um valor adaptativo muito grande, né, nessa estrutura. Então, a rádula tem um valor adaptativo, então ela tem uma força de pressão seletiva muito grande agindo sobre ela. E isso resulta, ao longo do tempo, em várias modificações, né, várias modificações a fim de adaptação mesmo a substratos diferentes, né, a modos de vida diferentes. Talvez a rádula sofreu inúmeras modificações ao longo da evolução, mas talvez uma das mais bizarras aí, das modificações mais extremas da rádula seja em algumas espécies aqui do gênero Conus, por exemplo, que é um gastrópode marinho. A rádula nesses animais se modificou. Primeiro, ele perdeu muitas fileiras de rádula, né, da rádula, muitas fileiras de dente, até que sobrasse só um dente. Né? Esse dente foi alongado e ele foi extremamente modificado aqui na forma de um arpão. Esse animal é um animal predador, então ele utiliza esse arpão para pescar as presas. Inclusive, é um arpão que é capaz de inocular um veneno. Esses bichos são providos de uma glândula de veneno e eles conseguem inocular esse veneno através de um suco aqui presente no arpãozinho. Então, eles usam esse arpão para pescar a presa e para trazer a presa para a região da boca para ser engolida. Tá? E assim como a rádula, aquele dentinho da rádula que foi modificado, todas as estruturas aqui associadas a essa rádula na boca também foram modificadas, né, para receber esse arpãozinho. Então, nós temos a presença de uma estrutura alongada aqui chamada de probóscide, que vai receber a rádula, e temos um prolongamento do focinho desse gastrópode, que também vai servir para engolir a presa e é chamado de rostro. Tá? Então, aqui tem um videozinho
Acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né, esse exemplo, que é um animal bastante utilizado em documentários, mas a gente vai ver de novo como funciona, né, a utilização dessa probóscide. Olha, ele vai tateando com a probóscide é essa estrutura responsável por receber a rádula que fica aqui dentro, tá? Que é esse arpãozinho. A probóscide é repleta aqui de cílios, então são cílios sensoriais, né? São cerdas sensoriais. Ele vai utilizando para tatear e encontrar a presa. Assim que ele encontra a presa, ele vai disparar esse arpão dentro da presa com bastante pressão e vai utilizar o arpão para inocular um veneno, né? Então o veneno vai passar, ó, o veneno passando dentro do arpão, vai ser inoculado na presa, que vai morrer quase instantaneamente. Depois ele vai trazendo a presa e vai englobar, vai engolir a presa aqui diretamente com esse posto, né, para ser digerida ali. Então, esse é o funcionamento de uma rádula extremamente modificada. Tá? Temos outros exemplos também, inúmeros, né, de modificações da rádula. Beleza, voltando agora para o nosso molusco generalizado, nós temos uma outra região corporal relativamente bem definida, que é o pé muscular. Então, a grande maioria dos moluscos tem o pé muscular. O pé muscular estava presente no ancestral e algumas linhagens perderam também o pé, tá? Mas a maioria ainda tem esse pé. O pé vai servir para uma função primária de locomoção e essa locomoção vai funcionar basicamente com a contração de musculatura. Então, o pé é repleto ali de músculos retratores que vão fazer movimentos ondulatórios, principalmente, como num poliplacóptero, na verdade, que tem um pé que tem esse formato de sola, que em outros grupos também existem. O pé, na verdade, tem esse formato de sola, né, esse formato de disco, e é bem achatado. Então, ele vai usar esse pé para fazer a locomoção, por movimentos ondulatórios. E também em algumas espécies, em algumas linhagens, existem muitos cílios. E esses cílios vão ser importantes também para auxiliar essa movimentação ciliar vai ser importante para auxiliar na locomoção. A locomoção, então, é por rastejamento, então eles conseguem rastejar por esses movimentos ondulatórios. E também existem em alguns moluscos, e até mesmo, mais nos terrestres, mas até em alguns moluscos marinhos, né, alguns moluscos aquáticos, a existência de glândulas pedais, né, glândulas no pé, que são responsáveis pela secreção de muco. Então, isso vai funcionar muito bem em espécies terrestres, como se fosse aqui uma espécie de esteira deslizante, né, sobre a qual o molusco vai deslizar, inclusive em substratos muito secos ou muito ásperos, né, essa esteirinha mucosa vai ser bem importante, né, vai ajudar muito esse animal a se locomover. E esse muco também pode ser utilizado para outras funções, né, como reprodução, por exemplo, eles fazem as trilhas de muco, ou mesmo para alimentação, eles vão seguindo as trilhas de outros moluscos para procurar alimento. Tá? Então, glândulas pedais responsáveis pela secreção de muco. E o muco também em espécies, principalmente espécies sem concha, ele também é importante aqui para evitar a dessecação desses organismos, né? Que não tem concha, então esse muco é um muco muito viscoso e vai servir para evitar a dessecação em ambientes muito áridos. Uma outra forma de locomoção que é realizada pelo pé é a natação. Então, existem alguns grupos, como cefalópodes, por exemplo, como lulas e polvos, que têm o pé completamente adaptado aqui e modificado em forma de braços e tentáculos. E esses braços e tentáculos vão fazer toda uma movimentação ali para a natação. Eles vão auxiliar muito na natação. Além disso, eles também têm uma adaptação no pé, que é na região posterior do pé, que é chamada de funil. Então, há um prolongamento ali, numa estrutura chamada de funil, que é uma estrutura bastante musculosa e permite que o animal consiga expelir água numa velocidade, numa força muito grande, e fazendo com que ele consiga se propelir na água. Né? Então, ele consegue nadar por jato de propulsão. E
Inclusive, grande parte, né, da força de natação de um cefalópode vem da jatopropulsão, não tanto dos pés como instrumentos para natação. Tá? Então, funil bastante importante também para o animal ter ganho muita velocidade. Né? Então, é um animal muito ativo, é um predador, então o funil foi uma aquisição muito importante, uma adaptação do pé. Outra adaptação do pé para a natação são esses crescimentos laterais aqui, ó, essas abas, são abas laterais, crescimentos laterais do pé, que são chamados de parapódios. Né? Eles ocorrem em alguns gastrópodes marinhos, chamados de aprise, né? São as lebres do mar, um gênero chamado aprise, onde esses parapódios são muito grandes e eles funcionam para natação, então eles vão batendo ali como se fossem borboletas, em movimentos ondulatórios também, e eles podem nadar incrivelmente rápido, né? Utilizando esses parapódios. Uma outra forma de locomoção e uma outra função do pé é a adesão. Então, eu já falei que esse pé chato tem glândulas de muco, e muitas vezes esse muco é um muco bastante pegajoso e funciona como um mecanismo de adesão. Então, em poliplacóforos, por exemplo, são animais que ficam aderidos, né, na superfície das rochas, eles têm um pé que secreta um muco muito adesivo e eles conseguem se aderir bem à superfície de rochas ali, por esse pé ali, por esse muco produzido pelo pé. E além disso, também, em alguns grupos como cefalópodes, como os polvos, existem no pé adaptações ali e modificações em forma de discos adesivos, né? Todo mundo já deve conhecer aqui o disco adesivo, que funciona com um mecanismo um pouco diferente, né? Não é por secreção de muco, mas eles conseguem, eles são muito musculosos, né? Esses discos adesivos, e eles conseguem fazer uma pressão de vácuo ali, né? Então, eles funcionam com vácuo. E tão musculosos que são, eles conseguem também ter a capacidade de movimentação independente, né? Então, essas ventosinhas, esses discos adesivos conseguem se mover independentemente. Dessa forma, eles conseguem se moldar a qualquer tipo de substrato. Por isso que o polvo consegue tatear e manusear objetos muito bem. Essas ventosas também um recurso muito rico de caracteres taxonômicos. Né? Então, existe uma variação morfológica muito grande, né, dependendo da espécie, dos grupos de espécies, e a morfologia dos discos adesivos também pode ser utilizada para taxonomia, né, para separar espécies. O pé também pode ser utilizado para escavação, então, como em bivalves, por exemplo, o pé é bastante musculoso e ele vai servir também para escavar, né, para enterrar o animal dentro de um sedimento. O pé de bivalve é bastante característico, né, ele parece uma machadinha, e também existem aqui seios hemocélicos, né, são aquelas cavidades corporais preenchidas com hemolinfo. Então, através desses seios corporais, eles conseguem expandir o tamanho do pé. Então, para fazer o movimento de escavação, um bivalve vai estender o pé para dentro do substrato, tá? À medida em que ele relaxa os músculos adutores. Tá? Quando os músculos adutores são contraídos, as válvulas fecham e toda a hemolinfa aqui presente nas vísceras, né, desse bivalve, toda a hemolinfa vai para a região apical aqui do pé. Então, o ápice do pé vai se expandir, de forma que essa expansão consegue fazer uma espécie de alavanca, uma espécie de âncora, e aí os músculos retratores do pé vão se contrair, puxando o animal para dentro do substrato. Né? Esse é um mecanismo pelo qual o bivalve consegue se enterrar. Né? É um mecanismo importante que faz com que o animal fique completamente enterrado no substrato, dentro do substrato, lama ou substrato mole ou duro, só com os sifõezinhos aqui para fora para permitir a entrada de ar. E também predação, né? Eu falei, predação é uma outra função, além de locomoção, é uma função secundária, como nas lulas, por exemplo, eles têm lulas e polvos, né? Eles têm essa capacidade esse órgão preêncio, né? Essa capacidade de segurar a presa com os braços também, com o pé.
Beleza, agora, voltando para o nosso molusco generalizado, vamos falar sobre uma outra, né, a última das grandes regiões corporais do molusco, que é a massa visceral. A massa visceral é uma região relativamente bem definida e bastante importante para a molusca. E ela é importante exatamente porque contém estruturas muito importantes que realizam processos biológicos importantes também em molusca, tá? Então, o que há de tão importante dentro da massa visceral? Existe a cavidade pericárdica, que é o celoma. Então, lembre-se que eu falei que o celoma era verdadeiro, é um celoma verdadeiro em molusca, mas era um celoma que se reduziu muito, né, na base de molusca. Então, é um celoma reduzido que hoje está restrito a uma região muito pequena das vísceras, né, da víscera de um molusco. Esse celoma ele se modificou na forma de uma caixa, né, de um envoltório que fica encobrindo aqui tanto o coração, quanto os rins e quanto parte das gônadas também. Então, o celoma nesses animais é chamado de cavidade pericárdica, né, exatamente porque ele engloba o coração. Tá? Então, se a gente fizer um corte transversal numa minhoca, por exemplo, um anelídeo, a gente vai ver em laranja aqui o celoma. Então, existe um celoma, esse celoma toma toda a víscera, né? Toda a cavidade corporal ali do animal. Então, é um celoma bastante grande que vai englobar tudo ali, né? Mas em molusco esse celoma é muito reduzido aqui, só uma região restrita da massa visceral. O que mais existe nesse celoma, né? O manto é uma estrutura importantíssima que fica na massa visceral, em cima do celoma. E o que é o manto? Simplesmente uma bainha de tecido epitelial que recobre toda a superfície dorsal aqui do molusco. Então, ela é uma bainha que fica dentro aqui, internamente a concha, e esse tecido epitelial é um tecido bastante resistente. O manto, ou pálio, né, é conhecido, é muito importante, aliás, e tem diversas funções, né, no corpo de um gastrópodo. Uma dessas funções é a organização do corpo. Então, o manto, que vai ficar na superfície dorsal, vai recobrir a superfície dorsal, é bastante resistente e muscular, e ele vai ficar aqui organizando a massa visceral. Tá? Aqui é uma massa bastante mole, né? Bastante molenga, flácida. Então, o manto vai ser importante para organizar essa massa. Ao mesmo tempo que esse manto também vai proteger essas partes moles. A proteção das partes moles também é uma função. O manto na região posterior do animal vai formar uma dobra e essa dobra forma uma cavidade, que é chamada de cavidade do manto, ou cavidade palial, que vai ser uma cavidade importante porque vai englobar aqui, vai guardar alguns órgãos importantes, como os quitenídeos, por exemplo, órgãos de respiração, ou alguns poros importantes, né? O poro reprodutor, o poro nefridial, o poro excretor, e também o ânus, né? Então, todos os poros vão desembocar nessa cavidade e essa cavidade também vai guardar as estruturas de respiração. E a cavidade vai ser importante para fazer, então, a comunicação, toda a comunicação do organismo com o meio externo. Tá? E uma última função, então, talvez uma função, acho que uma das mais importantes do manto é a secreção da concha. Tá? Então, o manto é dotado de glândulas especiais que vão ser responsáveis por secretar uma concha, né, nos moluscos que têm uma concha. E como que acontece isso? Se a gente fizer uma secção transversal numa concha, é basicamente isso que a gente vai ver. Uma concha com 3 camadas, eventualmente essa concha tem mais camadas, mas na condição basal existem 3 camadas principais, e aqui é a superfície do manto, tá? Ela está cortadinha aqui, então aqui é o epitélio do manto. A gente consegue ver que o epitélio do manto é dotado de células glandulares, então existem diversas glândulas no epitélio do manto, e embaixo de uma membrana basal existem 3 camadas musculares. Então, uma musculatura bastante robusta, né, que dá a esse animal a capacidade de se mover em diversas direções e realizar
movimentos complexos, né? Diferentemente de um anerídeo, que só tem uma musculatura circular, e diferentemente também de animais que não têm musculatura, né? Como o por exemplo. Então, existem 3 camadas, né? Além de camada muscular circular, nós temos debaixo aqui da membrana basal uma camada oblíqua, musculatura oblíqua, e musculatura longitudinal também. Então, um animal bem musculoso. Nós temos na região posterior do epitélio do manto 3 preguinhas, que são chamadas de pregas do manto. E essas pregas vão ser responsáveis pela secreção da concha. Tá? Então, essa concha tem 3 camadas: periósteo, que é a camada mais externa, e é exatamente essa camada mais fina que descasca, né? É uma camada que tem a função mais de evitar corrosão, né? Evitar que algumas substâncias corroam a concha, né? A superfície da concha. E temos também camadas mais internas, que uma camada mediana, que é a camada prismática, que é a camada mais dura, né? E a camada mais larga aqui, a camada mais grossa, que é essa camada esbranquiçada, que é responsável por dar bastante dureza à concha, né? E a camada mediana. E temos a camada mais interna, que é a camada nacarada, ou camada lamelar, que é a camada mais interna e está em contato diretamente aqui com o epitélio do manto. Tá? Então, camada nacarada, né? Inclusive é a camada que vai ser responsável pela produção das terras. Mas isso eu vou explicar depois na aula de bivalve. Então, essas 3 preguinhas são responsáveis pela secreção das camadas da concha. Essa prega mais interna é muscular e também sensorial. Essa prega mediana vai ser responsável pela secreção do periósteo, ou seja, a camada aqui mais externa e mais fina. E nessa última prega existem diversas glândulas que vão ser responsáveis pela secreção prismática aqui nessa prega mais externa. Então, a camada prismática vai ser secretada por glândulas na prega mais externa e também glândulas aqui por toda a superfície do epitélio que vão ser responsáveis pela secreção da camada nacarada, né? Essa camada mais interna, essa camada branca que vai ficar em contato com o epitélio do manto. Então, essas glândulazinhas aqui vão ser responsáveis pela secreção de concha de material nacarado. Então, nós temos em molusca, existe a concha teve uma importância muito grande para a evolução, né, das linhagens de molusca, e a gente consegue ver isso na diversidade morfológica que existe entre as diversas classes de molusca, né? Então, em Monoplacóphora, temos uma concha que parece um escudo, por exemplo. Em Poliplacóphora, uma concha que dotada de várias placas dorsais, várias valvas. Em Gastrópoda, uma concha espiralizada, uma concha enrolada. Escafópoda, uma concha aberta aqui nas 2 extremidades, parecendo um dente. Em Cefalópoda, uma concha muito reduzida e interna, que se internalizou e até muitas vezes mudou o material. E a concha de um bivalve, por exemplo, que é dotada aqui de 2 valvas que são ligadas por um ligamento e por musculatura. Então, isso mostra bastante para a gente que a concha foi uma estrutura muito importante para a evolução, então é uma estrutura que tem um grande valor adaptativo. O que mais existe dentro da massa visceral? Todos os órgãos viscerais que são importantes para sistemas biológicos importantes em molusco, processos biológicos importantes. Então, o sistema circulatório também, em grande parte, ocorre aqui, o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema excretor e também o sistema reprodutivo. Todos eles são sistemas que ocorrem em órgãos localizados dentro da massa visceral. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses sistemas e mostrar esses sistemas sob uma visão morfofisiológica, né, e mostrar um pouco de como é esse funcionamento, lembrando que
sempre baseado no nosso molusco generalizado, sempre baseado na condição basal, na condição ancestral do molusco. Eventualmente, algum desses sistemas, né, algum desses processos ocorrem diferente, né, da condição basal, porque são pertencentes a linhagens que se modificaram muito, então são modificações secundárias. Então, começando com a respiração, o sistema respiratório do molusco, existem 3 tipos dele, né? Existe o sistema, a respiração tegumentar, a respiração através da superfície do manto. Esse tipo de respiração é muito menos comum, né, em molusca, mas ele acontece principalmente em organismos que perderam as brânquias e acabaram perdendo também os pulmões, ou perderam somente as brânquias e fazem trocas gasosas através da superfície do manto, tá? E esse sistema também pode ocorrer em conjunto com um desses 2 outros modos de respiração. Temos também em molusca a respiração branquial, que é feita exclusivamente em animais aquáticos, e essa respiração é feita através de brânquias, né, que são estruturas de respiração modificadas, e em molusca, especificamente, as brânquias são chamadas de quitenídeos, né? Então, isso ocorre mais em animais aquáticos. E temos também a respiração pulmonar, que é exclusiva de animais terrestres ou de água doce. Então, são animais que conseguiram invadir ambientes de terra firme e acabaram perdendo as brânquias, acabaram perdendo os quitenídeos, e desenvolveram uma estrutura secundária ali que possibilitava fazer trocas gasosas diretamente com o ar, né, diretamente com O2 ali, né, com ar sem a presença de água ali, de um meio aquoso. Tá? Então, esse tipo de respiração vai ser feito por um pulmãozinho rudimentar, que a gente vai explicar daqui a pouco. Tá? E esses 2 tipos são os tipos mais comuns de respiração em moluscos, os tipos mais encontrados. E como funciona, né, a respiração branquial em molusca? Aqui nós temos uma brânquia na condição primitiva, um quitenídeo, na verdade, na condição primitiva, e esse quitenídeo é composto aqui por um eixo principal, ele é fixado na parede da cavidade do manto. Esse eixo principal é repleto aqui de projeções laterais, e é um eixo bipectinado, e essas projeções são achatadas, né? São lamelares, que são chamadas de filamentos. Esses filamentos são repletos de cílios, então tem muitos cílios aqui, e esses cílios vão ser importantes para criar fluxos de água, que vão passar aqui entre essas lamelas, entre esses filamentos e dentro deles também. Né? Então, os cílios vão ser muito importantes aqui para a criação de fluxo, para a movimentação de água. Dentro desse eixo principal e dentro das lamelas existem muitos vasos sanguíneos. Tanto os vasos sanguíneos que entram dentro, que chegam trazendo a hemolinfa, o sangue, quanto vasos sanguíneos que são responsáveis por levar embora o sangue oxigenado. Tá? Então, os vasos sanguíneos vão entrando aqui dentro desses filamentos. Então, à medida que o sangue rico em CO2 chega e vai caminhando pelos filamentos, a movimentação ciliar faz com que a água caminhe no sentido oposto do sangue. E nesse sistema é que ocorre a troca gasosa, né? Então, é um sistema conhecido como sistema de trocas gasosas por contracorrente, tá? Então, que é um sistema bastante eficiente para trocas gasosas. À medida em que o sangue vai de um lado, a água movimentada por ação ciliar vai do lado oposto, e com essa oposição de movimento é que as trocas gasosas vão acontecendo. Depois um vaso sanguíneo pega, retira esse sangue rico em O2 agora, oxigenado, e leva isso para o coração. Tá? Então, esse é o funcionamento básico de um quitenídeo na condição primitiva. Existem modificações em linhagens mais derivadas, como em bivalve, por exemplo, e
Isso eu vou explicar na aula de Vival. E temos também a respiração pulmonar. Como eu já falei, a respiração pulmonar é feita através de um órgãozinho chamado de pulmão secundário. Um pulmão de forma análoga ao nosso pulmão, mas não tem absolutamente nenhuma relação com o nosso pulmão. O que é esse pulmãozinho secundário, esse pulmão rudimentar? É nada mais do que a parede da cavidade do manto com uma alta vascularização. Então, a parede da cavidade do manto ganhou muitos vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos são capazes de fazer trocas gasosas diretamente com o ar ali. Então, isso aconteceu em linhagens que conseguiram invadir ambientes de terra firme e acabaram perdendo os quitemidos, tá? E ganharam um pulmão secundário. Algumas linhagens chegaram em terra firme e retornaram para ambientes aquáticos, de água doce, por exemplo, mas eles ainda respiram através do ar, eles respiram ainda por pulmão. Então, existem, sim, moluscos que são aquáticos, mas são pulmonados, né? A gente vai ver depois na aula de gastrópoda, né? E esses indivíduos, eles precisam subir para a superfície frequentemente para tomar ar, e alguns deles desenvolveram bons mecanismos para fazer com que esse ar fique mais tempo, né? Ou por sifão, alguns deles têm um sifão que vai para cima, para a superfície da água, e alguns deles desenvolveram alguns mecanismos para reter mais o ar e ficar com bolhas de ar dentro da cavidade do manto, consumindo aquele oxigênio. Tá? Mas, de um modo geral, esses animais que conseguiram retornar para a água e têm pulmão, eles conseguem sobreviver só em ambientes aquáticos com água bastante rasa, tá? Tem muita profundidade. E aqui uma adaptaçãozinha em lesmas, né, em animais que perderam as conchas, a cavidade do manto quase se fechou, deu uma crescida aqui no tegumento, e esses buraquinhos aqui permitem que o ar fique circulando aqui por mais tempo. Esses furinhos, esses buraquinhos são chamados de pneumóstomo. Bom, agora, estreitamente relacionado, né, com o sistema respiratório, nós temos o sistema circulatório dos moluscos, que pode ser tanto aberto quanto fechado, né? A grande maioria, a condição primitiva, a condição basal, tem a condição, tem o sistema circulatório aberto, e a grande maioria dos moluscos vivos hoje também tem um sistema circulatório aberto. Mas uma linhagem específica, cefalópoda, tem um sistema circulatório que é praticamente fechado, tá? Feito só através ali de vasos sanguíneos, isso em virtude do ganho de um modo de vida muito mais ativo, né? E depois também na aula de cefalópoda a gente vai explicar, a gente vai ver isso de forma muito mais detalhada. Mas como funciona basicamente um sistema circulatório aberto? Existe fluido corporal, né, sangue, e é chamado de hemolinfa, em molusca, não é chamado de sangue, a gente chama de sangue só por uma questão de analogia, e essa hemolinfa é rica em hemocianina, que dá uma coloração azul, inclusive, para a hemolinfa ou para o sangue de um molusco. Aqui, em vermelho, estou representando sangue rico em O2, e em azul, sangue rico em CO2. Isso só por uma questão didática mesmo. Tá? E o que acontece? Os moluscos, na condição primitiva, são dotados de dois átrios, câmaras musculares, né, dois átrios e um ventrículo, e essas câmaras musculares são responsáveis por bombear esse sangue através de principais vasos sanguíneos, que são curtos, e vão desembocar em grandes cavidades corporais. Então, o sangue é bombeado aqui tanto para a região anterior, quanto para a região posterior do corpo, né, das vísceras de um molusco, e esse sangue vai ser desembocado aqui em grandes cavidades corporais, em grandes seios hemocéricos, onde vão ficar os órgãos. Então, os órgãos vão ficar aqui livremente, sendo banhados por esse sangue rico em O2, consumindo todo esse oxigênio e todos esses nutrientes da hemolinfa, tá? E, da mesma forma, eu tenho canais, eu tenho vasos sanguíneos que são responsáveis por drenar todo esse sangue já utilizado, já consumido, drenar esse sangue da hemocele, dos seios hemocélicos, e levar esse sangue rico em CO2 para dentro dos quitemidos, tá? E aí todo aquele processo de respiração vai acontecer, isso aqui dentro da cavidade do manto,
Esses vasos que trazem são os vasos branquiais aferentes, e esse sangue agora com rico em O2, né, com troca gasosa já realizada, né, o sangue oxigenado, vai voltar para o coração aqui através de vasos branquiais eferentes, tá? Esse sangue vai voltar para o coração e todo esse processo vai ocorrer novamente. Então, esse é o funcionamento básico do sistema circulatório aberto na condição primitiva de molusco. O sistema digestivo dos moluscos é um sistema bastante simples, na verdade, né? Contém um tubo digestivo que é completo. E o que significa isso? É um tubo digestivo que começa em boca e termina em ânus. Então, existe uma boca e um ânus que desemboca dentro da cavidade do manto. Tá? Então, o alimento vai passar por aqui, vai ser ingerido aqui, e partículas alimentares vão ser jogadas pela rádula para dentro da boca. Essas partículas vão ser envoltas aqui por muco, né, produzido por glândulas salivares, e esse bolo alimentar todo vai passar pelo esôfago e cair no estômago, onde a absorção e a digestão vai acontecer. Né? Então, glândulas digestivas estão aqui e vão jogar enzimas nesse bolo, e a digestão vai acontecer no estômago. O estômago vai jogar o bolo alimentar para dentro do intestino, parte da digestão vai ocorrer aqui, e a absorção também no intestino. Né? E à medida em que esse bolo alimentar vai percorrendo o intestino, ele vai virando um bolo fecal, e toda essa matéria fecal vai ser depositada, vai ser jogada dentro da cavidade do manto, e depois a água vai passar aqui e vai levar toda essas fezes, né, esse material fecal para dentro, aliás, para fora da cavidade do manto. Então, bem simples, na verdade, um sistema digestivo do molusco. E o sistema excretor, né? Como funcionaria o sistema excretor de um molusco? Moluscos têm órgãos que são análogos aos nossos rins, né? Que são chamados de metanefrídeos. Esses metanefrídeos são redes de vasos sanguíneos, né? Eles vão ser responsáveis pela filtração do sangue com excretas, né? Então, esses metanefrídeos vão reabsorver água, sais minerais, vão reabsorver açúcares, aminoácidos, ou seja, ali vai acontecer uma reabsorção de todas as substâncias que um organismo julga ser necessária, né, para a reabsorção, que um organismo precisa reabsorver. E o resultado desse processo serão excretas nitrogenadas, né, que em animais aquáticos vai ser amônia, e em animais terrestres vai ser ácido úrico. Tá? Então, existe uma ligação entre o metanefrídeo com a cavidade pericárdica. Essa ligação tem uma abertura que é chamada de nefróstoma. Então, esse nefróstoma vai captar sangue aqui com muita excreta, esse sangue que acaba caindo do coração e de outros vasos também, e o sangue vai hemolinfa, vai passar por um ducto, passa no nefróstoma, e vai percorrer um ducto chamado de ducto renopericardial. Vai cair no metanefrídeo, aqui esse processo todo de reabsorção vai acontecer, e a produção de excretas nitrogenadas. Essas excretas vão percorrer um longo ducto, chamado de nefridoducto, e vão ser desembocadas também na cavidade do manto aqui, por um poro chamado nefridiol. Tá? Então, assim acontece a reabsorção de nutrientes, né, e a produção de excretas nitrogenadas no molusco. Né? Depois da cavidade do manto, a água passa e recolhe e leva todo esse material para o meio externo, tá? Da cavidade do manto para o meio externo. E nós temos também um sistema importante, que é o sistema reprodutor, aproveitando isso na condição primitiva. Tá? Aproveitando os caminhos, né, as tubulações, o conjunto de grupos que já existe aqui para os metanefrídeos. Então, nós temos uma gônada que é fundida aqui ao ducto renopericardial. Então, a gônada vai produzir os gametas e vai jogar esses gametas aqui nesse mesmo ducto. Os gametas vão percorrer o mesmo caminho aqui, que as excretas, e vão ser desembocados também na cavidade do manto, no meio externo.
através do nefridióporo, que nesse caso vai funcionar também como um poro urogenital, tá? Isso acontece na condição basal, na condição primitiva, mas alguns grupos derivados de molusca já tem um sistema reprodutivo aqui, órgãos reprodutivos, né? Uma gônada que é isolada, né, do sistema excretor. Então, a gônada já tem ductos próprios. Existe uma gônada separada que tem um ducto próprio e também tem um poro próprio que vai desembocar também na cavidade do mânto. E o sistema nervoso é um sistema relativamente simples, né, no molusco basal, no molusco ancestral, no nosso modelo generalizado, e é um sistema nervoso ganglionar. O que significa isso? É um sistema nervoso constituído de gânglios pareados que são conectados por cordões nervosos e são conectados entre si ali no par por comissuras, tá? Então, existem três principais gânglios, pares de gânglios aqui no sistema nervoso do molusco. O par de gânglios cerebrais, que vai ser responsável, vai ficar aqui perto da cabeça, vai ser responsável pela inervação de, de estruturas da cabeça e controle de atividades da cabeça, como tentáculos, por exemplo, boca, rabo, enfim, órgãos cefálicos. Temos também um anel, né, que circunda e liga esse par de gânglios cerebrais a mais um par de gânglios chamados de gânglios pedais. Esses gânglios pedais têm mais dois cordões nervosos, que são os cordões nervosos pedais, percorrendo toda a superfície ventral do corpo de um molusco. E esse gânglio pedal, ou gânglios pedais com cordões nervosos pedais, que vão ser responsáveis pelo controle de atividades aqui, pela inervação tanto do pé quanto de toda a musculatura que é associada ao pé. Então, no indivíduo que tem um pé bem desenvolvido, existe muita musculatura aqui controlada por esse cordão nervoso. E partindo também desse par de gânglios cerebrais aqui, existem mais um par de gânglios chamados de gânglios viscerais, que são um par mais externo aqui, né, mais lateral. Esses cordões viscerais vão ser importantes também pela inervação de toda a massa visceral, né, de toda a massa visceral e também do manto do molusco. Esse é um sistema nervoso bastante simples, tá? Isso estava presente na condição basal, e alguns moluscos, como eu já comentei, por exemplo, os cefalópodes, eles têm um sistema nervoso muito complexo, né? Muito modificado. Inclusive, é um sistema nervoso que esses pares de gânglios foram se centralizando até formar um cérebro ali, né? Então, é um sistema nervoso tão complexo que existe um cérebro, e alguns gastrópodes também têm isso. Existe um cérebro bem desenvolvido, e esse cérebro possibilitou que esses bichos conseguissem ter órgãos do sentido e respostas a estímulos ambientais muito rápidas, né? Então, são animais bem complexos com um sistema nervoso muito diferente desse aqui. E o sistema reprodutor, a gente já falou lá um pouco sobre a gônada, né, e produção de gametas. O que é importante aqui vocês saberem é que molusca é majoritariamente dioica, ou seja, existe na maioria das espécies a separação de sexos, o macho é macho e a fêmea é só fêmea, tá? Mas algumas espécies, alguns grupos dentro de moluscas são hermafrodíticas, ou seja, existe tanto sistema reprodutor masculino quanto feminino no mesmo indivíduo, tá? Então, o mesmo indivíduo ele pode tanto fecundar um outro indivíduo quanto ser fecundado por esse outro indivíduo, tá? Isso dificilmente vai ocorrer simultaneamente, isso porque esses gametas, o gameta masculino tem um tempo de maturação diferente do gameta feminino. Então, a autofecundação, ou ele fecundar e ser fecundado ao mesmo tempo, é uma prática bem rara, né, de se observar. E a fecundação pode ser tanto interna quanto externa. Então, principalmente em animais
aquáticos, existe um meio aquoso que pode levar os gametas. Então, a fecundação pode ser externa nesses casos, nesses animais. Mas ela também pode ser interna em ambientes aquáticos também, tá? E em animais terrestres, essa fecundação vai ser sempre interna. E o desenvolvimento desses bichos, de modo geral, em molusca, é indireto, mas pode ser um desenvolvimento direto também. Então, o que é um desenvolvimento indireto? É quando existe um estágio antes do estágio adulto, né? Então, existe um estágio larval desses organismos que têm desenvolvimento indireto. Então, do ovo eclode uma pequena larva, que é chamada de larva trocófora. É uma larva com uma morfologia bastante característica, parece uma pipa, né? Parece um peãozinho. Essa larva trocófora é muito semelhante à larva trocófora de uma anelídea, por isso que são grupos que são filogeneticamente bastante aparentados. E tem uma morfologia bastante distintiva, né? Existe um cinturão ciliar aqui, que vai auxiliar na natação, um tufo apical de cílios, então é uma larva trocófora bem característica. Em algumas espécies, não todas, vai haver um segundo estágio larval, e esse estágio, então, a larva trocófora vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar numa larva vélide, que é uma larvinha um pouco mais desenvolvida. Existe uma nadadeira lateral aqui, na verdade, um par de nadadeiras laterais, que são preenchidos aqui com cílios também, cílios longos, que vão auxiliar na natação. Essa larva vélide, essa estrutura aqui é chamada de velum, ou de vela, inclusive é o que dá nome à larva, a larva vélide. Existe um pé, na larva vélide existe um pé também já bem desenvolvido, existe uma concha, uma conchinha, que é a protoconcha, e também uma massa visceral com vários órgãos aqui. Depois essa larva vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar em indivíduo adulto. Mas existem também organismos e grupos que têm desenvolvimento direto. Então, do ovo, desenvolvimento direto implica que não existe nenhum estágio larval. Tá? Então, do ovo emerge um mini adulto, um adultinho, né, muito pequenininho, ele não é adulto ainda, e ele vai se alimentando e se maturando sexualmente até se transformar num adulto. Então, não há metamorfose, né, nesse tipo de desenvolvimento direto. Então, quem que não tem cefalópodes, caracóis terrestres e alguns bivalves de água doce também, eles não apresentam nenhum estágio larval, ou seja, eles têm um desenvolvimento direto, né, do ovo, um mini adulto que vai crescendo, se alimentando, crescendo e se maturando. E aqui nós temos dois GIFs, né, só para mostrar bem, exemplificar como é uma larva trocófora, né? Parece um peãozinho que vai mexendo os cílios e vai locomovendo. Tem um tufo tropical de cílios também. E uma larva vélide, né, com essas duas nadadeiras, chamadas de velum, que vão batendo aqui, fazendo movimentos ondulatórios para fazer a natação. Uma protoconcha e aqui uma outra conchinha de uma larva vélide. Beleza, a gente já falou então sobre morfologia, já falamos sobre fisiologia, tratamos sobre todos os sistemas, né, passamos sobre sistema reprodutor e desenvolvimento. Agora, antes de falar com vocês, de entrar nessa parte de diversidade e composição e começar a falar sobre as classes de molusca, eu queria comentar um pouquinho sobre a filogenia, sobre hipóteses de relacionamento interno de molusca. Tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente aqui é que é uma tarefa muito difícil traçar a história evolutiva do molusco. Tá? Então, é por isso que existem na literatura diversas hipóteses filogenéticas para molusco, para relacionamento interno entre classes de molusco. Então, se a gente procurar na literatura, a gente vai achar muitas hipóteses, e muitas vezes essas hipóteses são contrastantes e muito divergentes. Hipóteses filogenéticas, assim como todas as hipóteses científicas, elas não são excludentes, mas sim concorrentes. Então, não existe uma hipótese filogenética que é mais correta que a outra, não existe uma hipótese filogenética que é uma hipótese filogenética recente que exclua ou que sobreponha outras hipóteses filogenéticas,
O que existe é, na verdade, uma concorrência entre essas hipóteses, exatamente por um consenso científico. Tá? Então, a gente vai achar muitas hipóteses filogenéticas para molusca na literatura. Né? Claro que algumas muito mais bem embasadas do que outras. Então, para título de prova ou avaliação, a filogenia exibida aqui em Brusca e Brusca, é a filogenia que vocês devem seguir. Tá? Mas eu trouxe também uma outra filogenia recente, inclusive é a mais recente delas, existem outras também tão recentes quanto, né, 2017, eu acho que 2018. Essa é a filogenia do Cossotti e colaboradores de 2020. Por essa filogenia do Cossotti, a gente consegue ver aqui que a grande maioria dos grupos de moluscos, a grande maioria dos grandes grupos, das classes de molusca, surgiu no período cambriano. Já é um período de tempo relativamente curto, né? E o surgimento desses grandes grupos se deu num período de tempo ainda menor, né? Se eu não me engano, uns 20 milhões de anos. 20 milhões de anos, em termos evolutivos, é um tempo muito curto. Então, aconteceu aqui uma explosão, né? Que é aquele evento conhecido como explosão cambriana, onde a grande maioria das classes, dos grupos de moluscas surgiu do nada, né? Surgiu abruptamente. E é por isso, então, que é muito difícil traçar a história evolutiva de molusca, né? Por isso a gente vai encontrar, então, na literatura várias hipóteses diferentes para relacionamento interno de molusca. Tá? De modo geral, a maioria das hipóteses filogenéticas que eu consegui observar e analisar dão aqui, como resultado, dois agrupamentos relativamente bem embasados, né? Tanto na filogenia aqui do Brusca quanto na do Cossotti. E esses dois agrupamentos, dois cladozinhos aqui, dois grupos monofiléticos, são chamados de aculífera e conchífera. Tá? Os aculífera são representados aqui por três classes, e são classes cujos animais são desprovidos de concha. Tá? Então, nesses animais aqui, dessas classes, não existe uma concha. O que existe aqui é a produção de escleritos calcários, tá? Que são homólogos a uma concha sólida. Mas esses animais não têm concha, eles têm a produção de espículas calcárias. E o grupo aqui chamado de conchífera é um grupo representado por classes cujos representantes têm uma concha sólida. Então, o manto aqui forma uma concha sólida. Tá? Então, são grandes agrupamentos que são recuperados em muitas das filogenias atuais. Dentro de aculífera, então, existem três classes e um cladozinho chamado de aplacófora. São classes, formadas aqui por duas classes, Caudopoviatas e Solenogastras, que são classes extremamente modificadas, né? São animais extremamente modificados com corpo vermiforme. Como grupo irmão desse cladozinho, existe uma classe chamada Poliplacófora. Tá? Dentro de conchífera, as hipóteses de relacionamento divergem um pouco, né, entre essas duas filogenias. Na filogenia do Brusca e Brusca há uma politomia, ou seja, aqui não há evidência, né, para relações. Então, há uma politomia, não uma relação dicotômica, não há uma dicotomia. Então, a gente vê que monoplacófora, gastrópode e bivalva estão aqui presos numa politomia, enquanto existe um grupo monofilético aqui, cefalópoda e escaflópoda. Enquanto em Cossotti e colaboradores, as relações aqui já estão estabelecidas, né? Estão bem estabelecidas e bem embasadas, né? No caso do trabalho dele. E um cladozinho aqui, que é um clado bastante diferente, né? Enquanto em Brusca e Brusca existe um clado com cefalópoda mais escafópoda, em Cossotti existe um clado com gastrópoda junto com como grupo irmão de escafópoda. Tá? Então, isso não é para bagunçar a cabeça de vocês, é só para vocês terem uma ideia de que hipóteses filogenéticas divergem
opiniões relacionadas a essas hipóteses e interpretações evolutivas também divergem. E esse debate dentro de Molusco é um debate que está ainda aberto e é bastante controverso. Tá? Então, a título de prova, a avaliação brusca e brusca é o que vocês devem seguir. A gente vai falar um pouquinho ainda hoje, vai focar sobre se debruçar sobre essas três classes. Então, a gente vai falar sobre caldo foveato, cladozinho, né, caldo foveato e solenogastras, e depois vai falar sobre portulacóptera. Então, esse clado grande chamado de acuífera, a gente vai estudar hoje, e a partir da próxima aula, a gente vai vendo, vai pegando e destrinchando aí cada uma dessas classes de contífera, tá? Beleza. A placófora é aquele cladozinho, né, dentro de acuífera, composto por duas classes, caldo foveata e solenogastris. São clados, são classes bastante distintas entre elas, mas que estão colocadas aí dentro do mesmo clado pela presença, aliás, pela morfologia, né? Por um corpo vermiforme e provido de espículas calcárias. Eles, apesar de serem colocados no mesmo clado, são classes que são distintas e eu vou mostrar para vocês um pouco dessas diferenças. Tá? Antes disso, a placófora é representada, então, é definida por indivíduos pequenos, eles têm poucos milímetros de comprimento, mas alguns deles chegam até 30 centímetros. Tá? Então, eles ficam lá, na maioria, escavando sedimento, então são bem pequenininhos e vermiformes. O corpo vermiforme cilíndrico é uma característica de Aplacófora. A cutícula desses animais é revestida com quitina, né, que é uma proteína, o que não acontece em classes fora de Aplacófora, ou seja, é uma característica apomórfica. Eles são desprovidos de placa ou de concha, assim como todo apolífera, e a superfície do manto aqui produz espículas calcárias ou escamas calcárias. Então, a gente consegue ver aqui em fotos de microscopia eletrônica que eles são repletos aqui, né? Tem todo coberto com projeções calcárias. Essas projeções podem assumir a forma de escamas, né? Escaminhas, e essas escamas podem ficar sobrepostas, né? Podem ficar imbricadas. E também pode assumir a forma de espinhos, né? De espículos, como em caldo foveata, por exemplo. Tá? Inclusive, essas escamas têm uma importância na taxonomia muito grande também. Tá? Então, há uma variação morfológica aqui que a gente consegue separar clados, separar espécies, separar grupos dentro de cada uma dessas classes. A cabeça é bastante reduzida, então quase a gente não vê uma cabeça aqui, não há cefalização. E os nefrídeos estão ausentes em Aplacófora, então eles desenvolveram secundariamente, ganharam algum órgão que é responsável por produzir excretas nitrogenadas, né? Produzir e eliminar excretas. Então, eles não têm nefrídeos. E são grupos aqui, tanto Cadofoveata quanto Solenogastris, exclusivamente marinhos. Então, é um grupo que não conseguiu invadir ambientes terrestres e tampouco de água doce. Agora falando sobre cauda foveata, do latim cauda significa cauda e fove é depressão. Isso faz referência à presença de uma depressão na região posterior do corpo desses animais, tá? Por isso cauda foveata. É um grupo pequeno, com cerca de 120 espécies, então bem pouco diverso, também muito pouco conhecido. Eles são cavadores de sedimento, então eles deve ser também, por isso que eles são pouco conhecidos, são animais que ficam cavando sedimento, enterrados no sedimento, se alimentando de detritos e micro-organismos. Então, aqui há um escudo oral, uma estruturinha perto da boca chamada de escudo oral, que auxilia na movimentação, né, na cavação, e também auxilia a rádula na alimentação. Então, eles têm uma rádula, então eles ficam ali dentro do sedimento, se alimentando pela rádula, se alimentando de detritos e micro-organismos. Tá? Esses bichos têm escamas calcárias imbricadas, então há escamas ali que vão ficar
brincadinhas, isso é uma característica de cauda-foveata. O pé muscular, nesse caso, nesse grupo, foi perdido, então eles não têm pé nenhum, e a movimentação é feita basicamente por peristaltismo, né? Basicamente pela movimentação do corpo, como se fosse um verme, uma minhoca, e também por cílio, por movimentação ciliar, que vai auxiliando na movimentação, na locomoção. Eles possuem 2 ctenídeos, então há um par de ctenídeos, através dos quais eles conseguem respirar ali dentro do sedimento. E há um grupo que é exclusivamente dioico também, aqui há a separação dos sexos. Tá? A Cauda-foveata um grupo muito pouco conhecido e bastante diferente também daquilo que a gente conhece do molusco. E agora a outra classe, né, outro grupinho ali, que é grupo irmão de Cauda-foveata, ambos em aplacófora, é Solenogastris. Solenogastris, o nome soleno significa canal e gaster, estômago. Isso porque esses bichos têm um canal, tem um sulco, né? Uma estria, um sulco na região ventral, que na verdade é o pé desses animais, tá? Na região ventral. Então, isso dá nome a Solenogastris e é bem distintivo, né? A gente consegue ver aqui um Solenogastris com um sulco, que é o sulco pedal. Esse sulco pedal pode fazer a retração do pé. Então, esses animais têm pé e o pé fica aqui dentro, retraídos aqui dentro desse sulco pedal, e ele pode se protrair também para fora. É um grupo um pouco maior já, em termos de diversidade, né, com cerca de 240 espécies, mas também, em comparação com alguns outros grupos, como Gastrópoda, por exemplo, ou Bivalvia, é um grupo muito pouco diverso, pouco conhecido. Tá? Então, o pé muscular está presente, ele é retraído nesse sulco pedal, e, nesse caso, a rádula pode estar tanto presente quanto ausente. Eles têm a cavidade oral, eles têm uma fossa pedal, que é provavelmente uma estrutura sensorial, repleta e cheia de cílios, e tem também na região posterior a cavidade do manto com pregas, com muitas pregas. Essas pregas são chamadas de lamelas branquiais, e essas lamelas servem para respiração. Então, Solenogastris não têm ctenídeos, os ctenídeos foram perdidos, e eles adquiriram secundariamente então uma estrutura para respiração, que são lamelas branquiais. Então, um pouquinho mais sobre a morfologia de Solenogastris. Como já falei, a rádula pode estar presente ou ausente, e esses bichos têm também na cavidade do manto estruturas conhecidas aqui chamadas de espículas copulatórias, cujas funções ainda não são bem conhecidas, mas acredita que sim, que essas espículas sirvam para a cópula mesmo. São espículas calcárias também, e assumem esse formato aqui, mas há variação morfológica também dentro de Solenogastris. Então, a espícula copulatória também pode ser uma fonte importante de caracteres para separar espécies. Os quitenídeos são ausentes, como eu já falei, então há estruturas especiais aqui, lamelas, dobras, que servem para a respiração. São as dobras branquiais, aqui na parede da cavidade do manto. E esses bichos vivem sobre quinidários, então eles se alimentam de quinidários, e aqueles indivíduos que têm uma rádula ficam aqui raspando a superfície, né, dos pólipos aqui, ou das gorgônias, e alguns deles passam, inclusive, a vida adulta inteira aqui sobre esses quinidários se alimentando deles. E aqueles indivíduos que não têm, que são desprovidos de uma rádula, eles desenvolveram estruturas que vão servir para introduzir ali, para ficar sugando o fluido corporal de quinidários, né, gorgônias, por exemplo. E eles são, ao contrário de Cauda-foveata, eles são monóides, então todos aqui são hermafroditas. Então, aqui só uma comparação rápida, né? Apesar de serem grupos cujos animais são muito parecidos, na verdade eles têm muitas diferenças, né? Então, Cauda-foveata aqui em cima, região anterior e posterior, Solenogastris, região anterior e posterior. A gente vê que, enquanto Cauda-foveata tem um escudo oral, com glândulas, inclusive,
Solenogastris não tem o escudo oral, mas tem acima aqui da boca, na região dorsal aqui, tem uma estrutura chamada de vestíbulo supraoral, que contém papilas sensoriais. Solenogastris tem pé, então aqui dá para ver que existem glândulas pedais, né, porque exatamente porque tem o pé, essas glândulas pedais vão produzir o muco. Tem também aquele sulco pedal, e uma fossa, né, a fossa pedal, que é dotada de muitas glândulas, né, e muitas cerdas também, muitos cílios. Solenogastris também, nesse caso, o caudrofoveata não tem, né, não tem nem pé, nem glândula pedal, nada, não tem nada na região ventral. Dentro da cavidade do manto, em Solenogastris, há as espículas copulatórias, que eu já comentei. Em caudrofoveata isso não existe. Caudrofoveata tem um quitenídeo, né, ou um par de quitenídeos, e enquanto Solenogastris não tem quitenídeo, mas, por outro lado, existem aqui estruturas respiratórias chamadas de lamelas. Tá? Existem outras diferenças estruturais aí, morfológicas que separam a caudrofoveata de Solenogastris. E agora a gente entra em Poliplacófora, né, que é a última classe dessa aula. Né? Poliplacófora, o nome vem do grego, poli significa muitos e placo, placas. Ou seja, esses organismos são dotados de uma concha com várias placas dorsais. Eles têm de 7 a 8 placas, na grande maioria das vezes 8 placas, 7 placas mais raramente. E essas placas são formadas de aragonita, ou seja, uma formação, uma estrutura um pouco diferente da concha dos conchíferos. Né? A aragonita é um tipo de carbonato de cálcio, mas tem uma diferença estrutural no cristal, né? Cristal de aragonita. Poliplacófora é um grupo exclusivamente marinho, então os quítons não conseguiram invadir ambientes terrestres. É um grupo muito mais diverso, né, dentro de aquilífera, com 1000 espécies, então são muito mais diversos do que os aplacóforos, né? São animais que vivem sobre as rochas, então eles conseguem viver também em ambientes de águas rasas e também em regiões entre marés, né? Talvez por isso eles sejam mais bem conhecidos. Né? O corpo deles é um corpo bastante característico, né, de um quíton, é muito achatado dorsoventralmente, e é um corpo bastante adaptado para viver em superfícies como rochas, por exemplo. Né? A gente vai ver a morfologia daqui a pouco e vai ver que eles são muito adaptados para ficarem aderidos sobre as rochas. E eles ficam ali em cima das rochas, se alimentando de algas, fazendo raspagem com a raiva. Também é um grupo diótico. Agora, a concha desses animais, como vocês viram, é uma concha que é formada por 7 ou 8 placas dorsais. Essas placas são chamadas de valvas. Tá? Existe uma válvula anterior e uma válvula posterior, que são muito semelhantes, mas existem algumas diferenças, como áreas de inserção, por exemplo. Tá? Essa placa anterior, essa válvula anterior, é a válvula cefálica, e a válvula posterior, a válvula anal. E entre essas válvulas, existem aqui algumas válvulas intermediárias que são idênticas, né, morfologicamente. Então, existem dentes, né, que são dentes de inserção, e esses dentes vão ficar inseridos em cima, ali, dentro do manto, né, dentro do manto, para dar também mais sustentação, né, mais fixação dessas placas na superfície do manto do corpo animal. Assim como também a válvula posterior, com vários dentinhos aqui que vão servir para inserção, né? Dentes de inserção. E também, nas válvulas intermediárias, existem regiões de inserção também, né? Apófises, que são regiões que vão se encaixar embaixo aqui, da concha precedente, da válvula precedente, e regiões, placas de inserção, placas triangulares, que vão ficar inseridas dentro do manto para dar mais resistência, mais sustentação, para ficar bastante
fixas ali. A gente vê que essas plaquinhas, elas são imbricadas, né? Então, as válvulas ficam posicionadas ali embaixo da válvula precedente. Dessa forma, eles conseguem fazer uma movimentação, né? Elas conseguem se articular. É muito difícil, geralmente, esses bichos são adaptados a ficarem aderidos, né, nas rochas, e é uma tarefa bem difícil desfixar, né? É uma tarefa bem difícil deslocar esses bichos de uma superfície, né? Mas quando eles são deslocados, essa disposição de conchas permite que de conchas não, de válvulas, permite que esses animais consigam se enrolar, né? Como se fossem tatuzinhos ali de jardim, e eles conseguem se enrolar e se proteger. Tá? Então, a concha desses animais em válvulas articuláveis foi um ganho, né? Uma aquisição muito importante para a evolução de Poliplacóptero. Beleza, um pouco mais sobre a morfologia dorsal e ventral agora, né? A gente vê que existe uma projeção aqui do manto, isso é o manto. Esse manto é bem projetado e é alargado, né, em Poliplacóptera, formando o que a gente chama de cinturão. Tá? Então, o cinturão é bastante importante também. No cinturão existem espículas, o cinturão é o manto, né, é um prolongamento do manto. Então, existem glândulas que vão secretar espículas calcárias. Lembre-se que Poliplacóptera é um aporífero, tá? Então, ele faz parte daquele cladozinho chamado de aporífero, então produz espículas calcárias também. E esse manto vai ser importante também para fixar o animal. Então, quando o animal se fixa nas rochas, ele utiliza o pé, que é um pé amplo, né? Um pé que é bem achatado, tem esse formato de solo, e no pé, o pé é adaptado também para a fixação, né? Esse pé vai produzir muco, e o muco vai ser importante para a adesão, né? Para a fixação na superfície de uma rocha. E à medida em que o cinturão também é adaptado para fazer vácuo. Então, esse crescimento do cinturão foi importante para que o animal conseguisse fazer vácuo, é um vácuo leve, mas que auxilia na adesão também, assim como o pé. Tá? O sulco do manto, a cavidade do manto aqui é muito alongada e ela circunda o pé. Então, a cavidade do manto aqui, ela forma um sulco, que é chamado sulco do manto. Dentro desse sulco, os quitenídeos aqui ficam dispostos e pendurados, e existem muitos pares, né, de quitenídeos aqui. Morfologia bem distintiva, né? Muitos pares de quitenídeos com uma cavidade ou um sulco do manto que circunda o pé. A cabeça é pouco desenvolvida, né? Reduzida, apesar dela ser evidente, é uma cabeça pouco desenvolvida. Então, há uma rádula aqui, que eles utilizam para ficar raspando nas rochas, na maioria das vezes, mas essa cabeça é desprovida de tentáculos ou olhos sensoriais, ou órgãos sensoriais, como olhos, por exemplo. Existem outros órgãos sensoriais importantes em Poliplacóptera, mas são órgãos que ficam fora da cabeça. Tá? Um dos órgãos sensoriais bem importantes e também um surgimento exclusivo ali, né, na base de Poliplacóptera, ou seja, é uma apomorfia de Poliplacóptera, são os estetos, né? Os estetos são órgãos fotossensoriais, né? São órgãos que permitem que esses animais consigam sentir variações de luminosidade, né? E isso é muito importante para animais que ficam fixos na rocha, fixos no substrato durante toda a vida, né? Esses estetos, eles ocorrem nas valvas, através de poros. Então, existe uma camada de epiderme e os estetos vão percorrer aqui, existem glândulas de estetos, né, ligadas a nervos, ligadas a dendritos e axônios, que vão fazer essa comunicação com o sistema nervoso, com os gânglios cefálicos. E existem canais também ligando esses nervos até os estetos. Esses canais são chamados de canais do esteto, canal do esteto. Na região mais externa, os estetos vão sofrer ramificações e existem poros aqui, né? Os poros grandes e poros pequenos. Os poros maiores são chamados
Os poros maiores contêm estetos maiores, que são chamados de macroestetos, e os poros menores contêm estetos menores, que são chamados de microestetos, e que são, na verdade, ramificações dos macroestetos. Tá? São estruturas importantes que vão sentir variações de luminosidade, como se fossem visão. Né? Em alguns, inclusive, existe uma lente nesses macroestetos que é capaz aqui de captar luz, aqui uma lente ligada a toda uma estrutura que, através desses canais de estetos, estão ligados ao sistema nervoso. Então, aqui uma foto macro só para mostrar como esses estetos são em animais que têm essa lente aqui, esses macroestetos bem desenvolvidos. Então, os estetos são órgãos bastante importantes para a politrofia. Existem outros órgãos sensoriais importantes, inclusive um órgão que foi descoberto recentemente, que também tem essa função fotorreceptiva, fotossensorial, mas que não está na cabeça e não está nem na região dorsal, ela está na região ventral, na verdade, e é um órgão chamado de órgão de Schway, e esse órgão, na verdade, as verdadeiras funções desse órgão são um pouco obscuras ainda. Então, no plano ventral, a gente consegue ver que Poliplacófora tem muitos pares de órgãos, né? Então, isso é conhecido como homologia serial. Então, são repetições do mesmo órgão, né? São repetições de homologia serial. Então, existe uma cavidade do manto que vai circundar o pé. Dentro da cavidade do manto, existem de 6 a 88 pares ictenídeos que vão ficar dispostos e pendurados dentro do suco do manto, da cavidade do manto, até a região posterior do corpo. Mais 2 pares de gonóporos e também mais 2 pares de nefrídeos, que vão ficar na região posterior do corpo, assim como o ânus vai ficar na extremidade mesmo, na extremidade posterior do corpo. Se a gente fazer um corte transversal nesse bicho, mais ou menos aqui, é isso que a gente vai ver. Tá? Então, uma secção transversal, a gente consegue ver o nefrídeo grande, existem dois pares, né, de nefrídeos com nefridiópolis. Vai ver também aqui as valvas, né, dorsal e ventral do pé, os estetos aqui percorrendo as valvas. Um cinturão bastante muscular, então por isso ele consegue fazer aquele vácuo nas rochas, um cinturão bastante musculoso, dotado de espículas. E os quitenídeos desses animais vão ficar pendurados aqui no suco do manto. Tá? E essa disposição vai permitir que a cavidade do manto, o suco do manto, se divida em 2 câmaras. Tá? E essas câmaras vão servir basicamente como um canal inalante e um canal exalante. Então, isso vai ser bem útil para o animal, porque à medida em que o cinturão faz o vácuo, ele deixa a região anterior do corpo aberta para a entrada de água e a região posterior do corpo também aberta para a saída de água. Então, agora existe um fluxo de água, né? Então, a água entra pela abertura inalante, através aqui do cinturão, e ela vai percorrer uma câmara inalante, ou um fluxo inalante, e vai passando e adentrando, né, os quitenídeos, e ela vai passando dessa forma para a câmara exalante, né? E aí, essa água já consumida, né, já passada aqui pelos quitenídeos, vai por último aqui na região posterior do corpo, passar pelo poro excretor, vai passar pelos gonóporos e por último vai passar pelo ânus e vai acabar saindo aqui pela região posterior do corpo e vai levar essas excretas ou gametas para o meio externo. Tá? Então essa separação, essas brânquias, esses pares de brânquias ou de quitenídeos vão ser bem importantes para a separação da cavidade do manto em duas câmaras. Tá? É assim que o animal consegue, então, fazer trocas gasosas. E a alimentação também, em Poliplacófora,
Basicamente, são animais que ficam em superfícies de rocha, né? Eles ficam, a gente quase sempre vai encontrar um poliplacófilo em cima de uma rocha fazendo raspagem. Para isso, eles têm rádulas muito fortes, né? Dentes da rádula com deposição de ferro, de manganês, enfim, muitos elementos que enrijecem muito essa rádula. Existe um estudo que, inclusive, fez a avaliação do conteúdo estomacal dos quíntons e encontrou fragmentos de rocha. Então, esses dentes da rádula precisam ser muito duros, muito resistentes, exatamente porque eles ficam em contato direto, né, com a rádula. Então, são dentes muito fortes e muito importantes para a alimentação de poliplacófilo. A rádula também tem uma importância na taxonomia, uma importância na separação das espécies, e ela frequentemente está adaptada a diferentes tipos de substratos, né? Então, há diferentes preferências também dentro de Poliplacófora, diferentes preferências alimentares, né? Então, há rádulas adaptadas para diversos tipos de substratos. A maioria, então, se alimenta de águas e superfícies de rocha, mas dentro de Poliplacófora existem animais carnívoros, existem detritívoros também, epizoófilos, onívoros, espongívoros, vão ficar ali na superfície das esponjas, ali se alimentando, e também existem animais poliplacóforos ou quítons, que são xilófilos, né? Vão se alimentar de qualquer superfície ou substrato de origem vegetal. E alguns deles também são predadores, né? Alguns aqui com tentáculos, movendo os tentáculos para tentar achar alguma presa, mas lembrando que os tentáculos são uma aquisição secundária, né? Uma modificação dentro de Poliplacófora. Tá? Então, bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu nessa primeira aula. A partir da próxima aula, então, a gente começa com Conchifera, vai começar com a classe Monoplacófora, que, segundo algumas hipóteses, é uma classe com um estado basal, né, de caracteres. E depois a gente vai passar para outras classes, inclusive classes muito mais complexas, muito mais modificadas, e a gente vai dedicar aulas específicas, aulas isoladas para determinadas classes, né, como gastrópodo, por exemplo, e bivalve, né, ou cefalópoda. E ali a gente vai ver também processos evolutivos muito legais, muito interessantes, mas tudo isso nas aulas posteriores. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima